Agora sobre o adiamento da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. Tem matéria de destaque aqui no portal metrópolis.com com informações do colunista Igor Gadelha. Deixa eu abrir a matéria aqui para que todos possam ter acesso também. A vantagem de Alcolumbre ao cancelar a sabatina de Messias. Deixa eu pegar aqui para poder ler essa matéria do Igor Gadelha, que diz o seguinte, que aliados de Lula avaliam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também ganhou uma vantagem aí nesse adiamento da sabatina. Na terça, Alcolumbre anunciou o cancelamento da sabatina, usando como argumento o fato do governo não ter enviado ao Senado a mensagem oficial com a indicação do Jorge Messias. Até então, a sabatina estava marcada para quarta-feira. O presidente do Senado, entretanto, não anunciou uma nova data para que essa sabatina seja marcada. Uma das possíveis exigências do presidente do Senado e de senadores aliados seria a possibilidade de indicar novos cargos ou conseguir o comando de estatais. Nós já falamos sobre isso aqui, inclusive. O próprio Davi Alcolumbre já falou sobre esse assunto, disse que é um absurdo que a presidência da República, que o Planalto, que o governo federal diga que a presidência do Senado ou que os senadores estão sendo comprados com cargos, com emendas e com algumas vantagens que o governo federal pode proporcionar. O senador e presidente da casa deixou muito claro que não é essa a forma de aprovação do AGU, do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, dentro do Senado Federal. Para quem não está entendendo nada e pegou o bonde andando, o presidente da República indicou o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente. Jorge Messias está sofrendo aí uma dificuldade na sua sabatina no Senado Federal e também na aprovação dos senadores, principalmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que queria colocar nesta vaga o senador Rodrigo Pacheco, por vários motivos. Entre eles, ter um representante dos parlamentares lá no Supremo Tribunal Federal seria uma arma, para o Congresso Nacional, seria importante ter um aliado dentro do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, para os parlamentares, tanto deputados quanto os senadores, deixar o advogado-geral da União ser o novo indicado pode comprometer a questão das emendas. Eles acreditam que Jorge Messias pode ser o novo Flávio Dino, mais um fiscal do trabalho dos parlamentares. Também, para quem não está entendendo o assunto, o ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça do governo Lula, foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal e vem fiscalizando as emendas parlamentares, que são aqueles valores que são enviados pelos parlamentares, principalmente para as prefeituras nos seus estados. O Congresso teve que reavaliar tudo isso, fazer um novo documento para prestar contas para o Supremo Tribunal Federal e para o Poder Executivo de como esse dinheiro está sendo mandado, enviado para as prefeituras. Feito toda essa análise colocada aqui, o cenário, Felipe, vemos agora Engraçado, né? A gente vê o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo que não está à venda, que na verdade esse não é o objetivo principal da demora na sabatina, mas também né? O preço para o presidente Lula vai ficar ainda mais alto, tanto para colocar o AGU, tanto para ter essa sabatina, quanto para que ele passe por essa sabatina. Então são dois preços, marcar a sabatina e o outro, que Jorge Messias seja aprovado nessa sabatina, que ainda não tem data e muito provavelmente seja para o ano que vem. Exatamente, né? Exatamente, né? O prazo é extensivo aí, estendido para a sabatina do Messias, além de fazer com que o Messias tenha mais tempo para conseguir os votos suficientes para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, também dá tempo suficiente do Alcolumbre cobrar mais do governo, né? Vai ganhar mais, né? A Alcolumbre ficou chateado, né, quando vazou a informação de que ele queria, né, do Lula em relação a apoiar o Messias a presidência de várias estatais, né, inclusive o Banco do Brasil, inclusive o Banco do Nordeste, né? Então você vê, né, claramente o que está em jogo não é a escolha do melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo, na verdade, é o apoio do Alcolumbre, que está diretamente ligado com quanto ele vai ganhar de contrapartida para apoiar a votação do Messias, né?
Infelizmente, né, a nossa república, às vezes, né, não é nada republicana, né? Pelo contrário, né, o patrimonialismo é a base da nossa república, né? E aí o patrimonialismo, né, ele está representado na figura do presidente do Senado Federal, né, que só quer botar só quer colocar, né, o Messias na pauta da sabatina e na pauta da votação no Senado Federal, quando o governo federal começar a conceder benesses para ele, né? Então, infelizmente, o que a gente está vendo aí é como que a nossa república e como que a nossa democracia funciona. Ninguém está preocupado em que o Messias acha da decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, o que o Messias acha da questão da separação dos poderes, né? E são perguntas que devem ser feitas na sabatina. O pessoal está só preocupado em quanto vai receber de cargo e quanto vai receber de emenda parlamentar para poder votar e para poder aprovar o nome do Messias. Então, o tempo mais dilatado vai servir tanto para o Messias conseguir mais votos, quanto para a Alcolumbre e para os senadores conseguirem mais contrapartidas para poder apoiar o nome do Messias. E tem gente falando sobre o assunto. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, disse em entrevista exclusiva para o Metrópolis que a sabatina de Messias deve ficar para o ano que vem. Vamos ouvir o que ele disse. Não será mais esse ano. Isso já está acordado com o presidente Davi, até porque o presidente Lula não encaminhou a mensagem, eu não sei quando é que ele vai encaminhar. E nesse caso, o presidente Lula tem um tempo dele de encaminhar na data que ele desejar. O Davi, quando receber a mensagem, também terá o tempo dele de mandar para a CCJ, quando ele desejar. E quando chegar na CCJ, eu também vou estabelecer a leitura da mensagem do presidente, e essa leitura vem acompanhada do currículo do indicado, que é o advogado-geral da União, doutor Jorge Messias. Aí eu marcarei a leitura e a sabatina, que será o ano que vem. Se você me perguntar qual é a data, eu não sei, porque eu não sei o tempo nem do presidente, muito menos sei o tempo do Davi Alcolumbre. Vão ter que conversar o presidente com o Davi para encontrar uma solução e agendar essa sabatina e eu aprovar ou rejeitar o ano que vem. Bom, a gente continua no Congresso Nacional e traz agora uma notícia importante.